Bom, então, como eu disse, eu vou deixar os spots aqui como Big Blind, tá? Para vocês aprenderem a proporção e não em fichas. Tipo, aqui tá 2.500, tem 53.000, eu tenho 21 blinds. Mas eu vou deixar em Big Blinds para vocês aprenderem a proporção, como que eu joguei com esses stacks, baseado nos stacks e tal. Bom, vamos lá. Quem tiver dúvida, desmuta, pergunta, aproveita que a gente tá debatendo spot. E já era. Primeiro ponto aqui é... Pensa assim, eu tenho jogadores desconhecidos aqui, sem estatísticas. Eu tô numa stack onde, se esse jogador for agressivo, provavelmente eu tava observando ele era. Eu não quero dar raise aqui para eu abdicar da minha equidade. Eu vou explicar isso agora para vocês, abrindo o Poker Hand. Por que eu opto limpar aqui e não dar raise? Quando eu dou raise aqui, eu me comito com esse Jones Blinds, eu vou ter que pagar o win dele. A nossa mão sempre vai ter ali 40% contra o range dele. E a gente está investindo muito menos do que 40%, a gente está investindo mais ou menos contra o win dele um terço num pote total. Então a gente vai investir um terço no pote total, sendo que a gente vai ganhar 40% das vezes, ou seja, tem 7% de lucro. Porque como que a gente calcula o nosso lucro? O quanto a gente está investindo no pote, investimento, e a frequência que a gente vai ganhar contra o range dele, com aquela mão. Então a gente calcula isso, se a nossa frequência de ganhar for maior do que o investimento, a gente vai fazer mais dinheiro. Que a gente vai ganhar mais vezes puxando um pote maior. E quando perde, o cálculo final sempre vai ser EV, entende? Então, se for o inverso, não vai ser lucrativo, não vai ter um valor esperado positivo. Por exemplo, você está investindo 50% num pote onde você só tem flush draw e vai ter um terço de equidade. Então, você não tem o investimento correto para a jogada ser lucrativa. Então, vamos lá. Por que eu limpo? Pensa que ele vai ter todo um range de dar all in em mim. Aqui, eu vou subir 2 blinds, vou ficar aqui com 19 blinds, e ele vai poder dar win com uma gama imensa de mãos, que é o quê? Praticamente todos os ases, principalmente os ases suited, pares na mão, figuras, enfim, um grupo imenso onde a minha mão vai correr uns 40% mais ou menos. Quando eu dou raise, eu invisto 2 blinds aqui, o equivale a 10% da minha stack, então eu já estou investindo 10% da minha stack sem garantir o pote para mim. Eu ainda estou indo para o pote. É um investimento alto para minha stack e eu vou tomar muitos all-ins de mãos que eu tenho 40% de equidade e eu tô foldando 100% das vezes, né? Se eu der all-in aqui, se eu der raise aqui, ele der all-in em mim, eu vou foldar 100% das vezes dama 10 suited nessas stacks. Eu não vou ficar dando raise e call em all-in. Então, eu tô foldando 100% das vezes, sendo que o pot é meu direito 40% dele. E eu não tô puxando esses 40% do pot no longo prazo, né? Nem em spot. Então, o que eu faço isso para quebrar a variância? Eu limpo em alguns cenários onde os jogadores são agressivos, né? E eu limpo porque se ele tem Ice Rei aqui, ele der win, eu vou foldar e eu investi menos para foldar. Se eu desse 2x aqui, 2x meio, 3x, eu iria foldar igual e investir mais fichas. Então aqui eu passo a investir 5% da minha stack ao invés de 10 e posso foldar. E caso ele dê raise, eu jogo bordo, onde uma mão vai ter 40% contra a Ice Rei, a Ice Vala, vai estar flipando contra parzinho e por aí vai. Então, eu vou estar jogando em posição uma mão que joga bem. E foi isso que ocorre. Small limpa, ele sobe 4x. A 4x ainda dá para completar ali 3 blinds em posição. E a relação de pot, flop, para mim stack, a relação de pot para stack é quase 1 para 1. É 1,5 para 1. Só que quando ele aposta, fica 1 para 1. Então a minha relação de pot é 1 para 1. Eu tenho que finalizar a mão aqui. Por quê? Todo turn vai ser ruim para mim, basicamente. Ouros, overcards, mãos que conecta demais e ele mandar outra, eu vou estar perdendo provavelmente. Então é bom já negar a equidade dele, por exemplo, de rei dama, mãos desse tipo onde ele vai barrer lá no turn, eu vou ter que largar, dependendo das overcards, mesmo ele acertando ou não. Então, como tem a relação de pot, eu dou all-in, ele paga e olha, mão, aí vale. Então, tipo, essa seria uma mão que eu daria raise, ele daria all-in, eu foldaria, e ele puxaria o pote. Ele puxaria ali 5 blinds, né? 2x meu, mais os pingos e os antes, né? Vai puxar 5 blinds. E eu vou deixar 2 para ele e não vou nem ver o flop. Aqui eu pude realizar a equidade. E caso ele desse a win, eu foldaria, tranquilo. Então eu quero que
gravem isso na mente, que o limp também é uma ferramenta que a gente pode usar com inteligência, principalmente nas posições finais, cutoff, botão small. Então, pensa assim, que de todo o range que ele me daria ao in lá, vamos supor, subindo do cutoff com 20 blinds, o big deveria, hoje em dia no online, deveria estar dando all-in numa linha geral, tá dando all-in com isso aqui, assim. Tem muitos jogadores que não fazem isso e tal, mas, enfim, é tranquilo mandar esse range. Esse range contra dama 10 suited tem quase 45. Então, se eu deixar o range dele mais tight de 3-bet all-in, a gente vai ter 40%. Então, de qualquer maneira, a gente tem quase um flip. É 40%, é muita equidade que a gente tá abdicando, dando raise fold e tal. Então, fiquem atentos a isso. Aproveite as estatísticas, o quanto o cara tribeta. Enfim, o quanto o cara tribeta, é basicamente isso. Se o cara é muito agressivo, opte pelo limp mesmo. Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Aqui eu tenho o Mismol, né? O Mismol. Vou até colocar em fichas para vocês verem. Tá no 4.500, eu tenho 5.000 fichas. Eu quero saber quem folda isso aqui. Independente de como veio. Quem folda meio small, velho? Independente da mão. Vocês foldariam isso? Tem alguém que folda? Escreve no chat, eu libero o áudio e falo, eu foldaria. Tem meia blind? Não tem como foda. Não tem como, né? Se tivesse duas blinds aqui, é call, com qualquer connector, Qualquer assim, que 5 blind segue. pra baixo Qualquer mão na ipada mesmo. Tipo, tem 10 e 3 suited. Você tem duas blinds, entra junto. Tipo, tá ligado? Então, só pra passar essa ideia pra vocês que não tem fold, ainda mais com mãos assim que já são conectados, não é nem um 10 e 2 off, sabe? É uma mão conectada, então. Enfim, não fique esperando uma mão boa, sabe? Você não tem que esperar. 5 blinds já dá pra foldar. Na margem de 3, 2 blinds, você vai entrar com qualquer mão conectadinha, off, qualquer naipado e tal, numa linha geral, de 3 blinds mesmo. Mas acima ali, você começa a restringir um pouquinho e coloca mais mãos altas. Tipo assim, rei off, eyes off, porque você vai tomar call de valete, X e vai jogar pelo 60-40. Vai tomar cola do Big com umas 4, 5, 6 blinds, entendeu? Então eu privilegio um rei 6 suited do que um 9, 7 suited. Privilegio o blocker naipado do que os naipadinhos embaixo. Porque, enfim, não que você não vai mandar, vai depender do contexto, você vai mandar também o 9-7, mas lá do TG, 6 blinds, não precisa mandar o 9-7 suited. Eu acho que ainda é lucrativo, mas não é necessário. Beleza. Bora para a próxima mão? Rei 9, subimos. O jogador fletou. Aqui pós-flop um pouco. Gente, bordo seco, assim, onde não tem pedidas para quase nada, só o flush mesmo, mas flush draw quase sempre vai bater flop, né? Mas assim, tem pedida para sequência, não tem pares, muitos pares consistentes, dois pares, não tem nada. Então, aqui a gente deve ter uma estratégia, numa linha geral, de apostar 100% das vezes, independente da nossa mão. Então, é bem bom. Se você quer colocar check aqui para dar fold com algumas mãos, por exemplo, tu sobe aqui e o cutoff defende, tu subiu um dama 9 suited e só quer desistir, não quer se betar. Se você fizer isso, você tem que dar check também com, por exemplo, Ás e 4 de copas, sabe? Que é um flush draw. E, enfim, para esconder também, para você ter um range forte de check, não só check fold, sabe? Tem que ter um range de check call, check raise também, para não ficar fácil de ler. Senão você sempre vai se betar os valores e quando der check, você vai dar check fold. Já era. Esse fica fácil. Bom, vamos lá. Como a gente tem que ter estratégia 100% em bordo seco, ainda mais contra a big, a gente cebeta uma size menor. Aqui o CBT até é muito, meio pote. Aqui poderia ser 8.000, tava bom, um terço. 8, 7.000, 7, 8.000. Já tá bom demais. Deixa eu ver aqui mais considerações flop. Acho que nenhuma. Temos que CBtar, essa é a ideia, CBtar 100% do range, board secos, e a gente analisa a turn here. Bom, bate em 3. Eu tenho duas linhas aqui. Quem dá 2 barril e quem dá check. Quem manda segunda, quem dá check. Por que você dá check, Alan? Acho que eu dou a segunda.
Ele vai dar check, ele pode pagar 100% das vezes também, sabe? Dificilmente ele folda, porque é um board do qual também não acertamos, né? Aham. Então, assim, é legal fazer uma size boa para dar para apostar a primeira e depois fazer para poder apostar a segunda também, não se envolver tanto no pote. Não, o range não tá pra ninguém, na real. É, tá mais do blind porque eles vão ter mais trincas do que a gente. Ô, Bron, mas no caso o cara tá com VIP de 57% de mão jogada? Não, onde você tá vendo isso? Aqui, ó, a estatística do cara. Ele é 33 de VPIP e 18 de Raise First Team. Então ele fleta muito e limpa muito. Vamos ver aqui, ó. Limpou 20% das mãos, 8 de 40 é muito. Fletou 8 de 30 é muito, cara. Mas ele entrou de que nessa mão? Ele entrou de limpo ou ele defendeu a big. Eu subi do meio da mesa, eu subi, fold, ele pagou. Ele folda 0 de 4 pra C-bet. O que eu entendo isso? Ele paga muito pra blefar no river, né? Se eu dou check. Não tem porque você betar o cego no barril, hein? Então tem que mandar a segunda, mano. Eu acho que é bom a segunda, porque ele é um cara que folda pouco pra C-bet. Logo, ele vai ter muitas mãos aqui, por exemplo. Isso aí. Ele vai ter valete 9 de ouros aqui, por exemplo. Porque ele tem um backdoor de sequência e de flush. Então ele pagaria com esses backdoors, tipo rei e vala de ouros, mãos assim de ouros. Pagaria, por exemplo, um Ás e 4 com Ás de copas, entendeu? AX com Ás de copas. Além do range natural já de Ace Highs, pares na mão e da X, né? Então não é tão restrito o range call dele, tá bem amplo. Tem vários backdoor flushes e backdoor sequência. Backdoor sequência e flush. Então a segunda eu gosto muito. A questão foi assim, eu aqui quis jogar o rei high pelo valor. Pelo valor, o que eu ia fazer? Eu ia dar call river na bet dele, independente do que batesse. Na maioria dos rivers mesmo. Aí Por quê? Porque esse high, ele tende a dar check river, ele vai querer levar pro showdown, então ele não vai blefar esse high, que é uma mão que me ganha. Então foi o que eu fiz, eu dei check, bateu 9, ganha valor ainda. E o cara ainda postou um 4-4. Eu iria pagar, rerolar o rei e ia estar perdendo. Mas eu pagaria contra ele. Tipo... Não quero que vocês vejam isso e pensem que, porra, é sempre esse range e tal. Na maioria das vezes, sim. O cara vai ter mais esse high e pares na mão. Mas tem muito jogador, ainda mais de pistec, que vai pagar com vários backdoor, overcards que tipo rei dama, pra ver se realiza turn ou se blefa no river, se for check-check, entendeu? Então, várias cards podem pagar C-bet aqui nesse board seco. Pra poder blefar futuramente ou ver se realiza alguma equidade no turn. Só que se você betar no turn, você vai ter que betar no river. A maioria das vezes também. No caso do Serena... Não. Eu vou betar no turn e ele já vai foldar. Porque ou ele vai estar no draw. Aí no river eu controlo, porque ele vai dar check, eu check e vou puxar com o rei high. Ou ele vai estar no valor e não vai mais largar, que é o da X ou 5, né? Então... eu acho que só turn mesmo, não precisa mandar river, não. Aqui eu gosto do call por isso, porque eu coloco ele no range imenso e ele vai ainda betar river quando vai check turn. Tudo bem, flush completa e ele tem muitas trincas e 10x. Mas como ele tem um range amplo e folda pouco pra ser bet, eu fui pro call. Ele é o tipo de perfil que vai fazer isso também, vai betar uns pares na mão, achando que já tá ganhando mesmo e que eu vou dar call de high, sei lá. Ele não tá pensando em range, entendeu? Então, aqui tá errado betar, de certa forma. O certo é que betar, se ele quiser betar, na real, com 4-4 seria uma protect pra me bloquear. Tipo assim, das vezes que eu tenho 7-7, 8-8, eu vou pagar qualquer size. Então ele poderia fazer aqui 5.500, sacou? Ao invés de 25 mil. Faz 5.500, faz 9 mil, no máximo. Faz 9 mil. Eu vou ter que jogar só de call. Ao invés dele dar check e eu colocar ele na... Tipo, betar 36 mil. Ele não sabe o que fazer, mano. Mas, Ebrão... E eu blefaria assim, mano. Eu posso blefar assim alguns combos que eu do C-bet, check, turn e beto o river pesado. Ebrão, check. O size que você fez foi meio pote no começo? Foi quase meio pote no flop. Isso deixa um pouco mais restrito o range dele. Mas se eu colocasse um terço, claramente aqui o range dele é muito mais amplo. Se eu fizesse 8 mil do que 12 mil. Entendi. Bora para outro spot. Ás e dama. O cara tem 40 blinds aqui e esse tem 40.
Se esse cara que sobe do TG com 40 blinds, eu tenho Ice Rei e esse folda, eu só defendo o Big. Eu não vou tribetar para jogar fora de posição com range forte, vai fletar e a gente vai criar um pote grande. Então eu fletaria Ice Rei, Ice Dama, Ice Vala, fletaria esses topos. Só que quando vem um call, a gente tem muito incentivo em squeezar, já tirar o range dele e jogar contra o outro jogador que fletou, que tem um range médio fraco. A ideia é essa, ou puxar o pote. Mas é sempre ter a ideia de fazer o primeiro foldar e jogar contra os outros ranges médio fracos. Então, se aqui ele foldasse, eu só defenderia a dama, não tribetaria, só jogaria mesmo os boards e não vou jogar só pra acertar, tipo, bater um board assim. 9, 6 e 4. 8, 4 e 3. Qualquer board assim, 9 high, que não precisa bater o 9, mas que tenha abaixo do 9 cartas. Aí você dá check, você defendeu o big. Você deu check, ele deu check. Você sabe que ele não acertou nada. Você pode jogar o Wise Dama pelo valor desse high, ou blefar, betar e betar. Independente, quando você não tiver Wise Dama, se tiver carta ruim, beta e beta, porque ele não acertou esse board. Se ele tivesse acertado, ele apostaria. Overpar, trincas, flash draw, overcards e tal. Então, esse é um tipo de board para vocês explorarem. Defender o big, bater o board baixo, foi check, beta, independente da sua mão, beta, turn e river. Mas vamos lá, eu esquisei, fica atento a sizes, tipo, sempre no mínimo 3x. Aqui eu fiz pouco menos, assim, quase 3x, mas eu poderia fazer aqui 7 blinds e meia ou 8 blinds, bem tranquilo. Bron, se um deles volta em all-in, o que você faz? Fold. Não, aqui se eu faço aqui 6 blinds e meia e esse aqui volta, eu foldo. Se esse aqui volta, eu vou analisar, pô, parece trap, né? Fleta as eyes, aí toma squeeze e dá win. Então provavelmente eu foldo, mano. Aqui o que eu poderia squeezar? Se eu vejo que esse cara sobe muito do TG, que é essa primeira estatística, o que não é o caso, ele é tight do TG, mas for muito luz, eu posso squeezar aqui Rei Dama, Rei Vala, Rei da Suited. Pra quê? Pra tirar ele vai ter um range que ele vai ter que foldar e a gente joga contra o jogador aqui em posição. Se a gente toma call dos dois e bate o mesmo board seco que você falou, Rei 2. Eu tendo a se betar menos. Mesmo sendo board seco. Quanto mais players tiver na mesa, mais valor a gente tem que jogar. Porque é mais fácil eles terem acertado, né? Tipo, se um não acertou o rei, o outro acertou, velho. Porque um tem dama vala, o outro vai ter rei 10. É tipo assim. Então tem que respeitar mais. Mas pós-flop posso passar também aula de futuramente, pós-flop, pegar spot só de pós-flop e tal. Hoje são spots bem aleatórios, assim, para ir vendo a ideia de vocês. Isso aqui é bem bom fazer com rei dama, por exemplo, Ais e Vala, Ais e 8 suited, para isolar, puxar o pote mesmo, tem 6 blinds no pote. Deixa eu ver o que mais. Essas blockers, basicamente, rei Vala, rei dama, até dama Vala mesmo, pra fazer foldar aqui. Principalmente, tipo assim, dama Vala suited. Joga mó bem, faz foldar esse e joga contra ele, sabe? A gente vai poder barrelar em alguns turns e bater flash draw e tal. Ice Duke. Jogador com 25 blinds, e aí? Quem fleta, quem tribeta, quem folda? A gente tem 55, mas o que subiu tem 25, então é a dele. Tem 27 contando com essas duas. Ele subiu quanto? 2x, aqui ó. 2x a gente tem a blind. Acho que dá pra fazer uns... Se for pra tribetar, uns 6 blinds pra foldar. Se ele... Foldar assim, se ele der um all-in, alguma coisa. Aham. O que você tribetaria ele aí? Todos os ases, pode ser os ases suitos. Depende da... Se você já conhece o jogador, você pode também tribetar suited connectors. Só os de blefe, só os de blefe. De blefe, né? Só os de blefe. Fala pra mim, só os de blefe. As de 3 suitos, as de 2 aí também, pode colocar. Pode colocar o suited de connectors. Menos assim, 2 e 3, essas coisas aí não. Mas tipo assim? 6 e 7, colocaria. Aí, deixa eu ver também. Rei Dama, mas não é blefe, né? Isso aí já. Então, se ele der win, você vai fazer o quê? Você vai pagar ou foldar? Realmente é um fold. Vamos construir esse range certo que tá bem ruim, ó. Oi, Bron, mas nem é muito marginal. Você tem que pensar que o range do vilão, com 25 blinds, ele tá baseado em 4bet ou fold. Então, você não quer escolher mãos que jogam bem pós-flop. Isso não faz sentido. Você tem que escolher blockers
que vai fazer ele não te dar 4-bet all-in com Ice Rei, Ice Dama, mais Vala, sacou? Tipo, blockers, assim, tribetar isso que ele não vai te dar 4-bet all-in com AK, Você vai Rei, tribetar o cara pra foldar? pra foldar. É um exemplo, sacou? Mas, por exemplo, 25 blinds, eu não vou tribetar essas mãos pra foldar, porque elas são muito fortes. Eu prefiro defender a big blind. Eu vou prefiro dar polarizar call. eu jogo com range polarizado, que é o que vocês devem fazer com 25 blinds. O cara tem 25 blinds e subiu do botão, e a gente tá no big e tem 55 blinds, mas o que importa é 25 blinds. O que você vai tribetar? Blockers. Isso aqui, que é o meio do baralho, ou tu vai tribetar pra pagar, ou vai defender a big. Não dá pra dar, tipo, tribet fold com rei da suited. Ou tu dá win nele reto, ou tu dá tribet call, ou tu dá flat. Não dá pra dar tribet fold, saca? Ou é tribet call, ou é tribet all-in, ou é flat. E de todos eu prefiro o flat e jogar pós-flop. Bom, então, o que eu tribetaria? Isso aqui, por exemplo, seriam bons combos, já que isso aqui eu tô pagando, isso aqui eu tô pagando. Eu posso pegar um Rei 9, um Dama 9, 2 blockers ali bons e dar um tribet nele, algo do tipo assim. Deixa eu ver o que mais. Algo assim, ó, esses blockers. E já era, mano. Tipo, não precisa ter muito. Isso aqui você vai defendendo, saca? Agora, se é um cara subindo do meio da mesa tal, e você quiser pegar um rei vala off e tribetar do small, por exemplo, aí beleza, você não tem tantas odds, você tem bons blockers e tribeta o cara do meio contra o meio da mesa. Se ele tiver no cutoff botão, dá pra você fletar o rei vala por valor no small mesmo. Não precisa tribetar, mas pode tribetar também, só não dá pra foldar, né? Foldar um rei vala do small ou do big contra cutoff botão, velho, tipo, não dá. Então, é melhor fletar mesmo com 25 blinds, porque não dá pra você dar tribet fold. Então, eu tribetaria isso aqui, mano, tipo uns blockers. Não tô falando que eu faço 100% das vezes, mas a ideia é entender que são blockers, entendeu? Opa. Mais aqui, assim, ó, tribet pra foldar essas mãos. Sim. Já era. Ele tá subindo bem tight do botão. Subiu do botão em cutoff só 2 de 8. Bem tight. E folda 100% para tribet, só que é pouca amostragem, uma de uma. Então, levando em consideração, esse não seria o melhor cenário para tribetar. Eu não sei se eu tribetei. É isso que eu ia. Eu tribetei, ó. Esse não é o melhor cenário para tribetar. Tipo, o cara subiu muito. É mais... Aqui é só call mesmo, defende a big e joga o pós-flop. Mas não gosto da tribet. Vamos ver como eu joguei o bordo. Ó, bordo molhado, conectado. Tipo, não dá pra se betar, é check fold, o pot tá 1 para 1. Aqui eu não sei o que eu fiz no turn. Quando ele dá check, ele não tem toque do range, não tem trincas, 2 pares, sequências. Então, provavelmente eu apostei. Eu apostei, ele deu call, fui ao win, ele fold. Mas isso aqui é pós-flop, aí, tipo, eu vou passar essa ideia pra vocês de range, como que deve ser jogado. Mas o flop tem que ser check, pra você tirar a informação no flop. Ele deu check, mano, ele tem 5-5, ele tem Ice 8, ele tem um valor médio que vai foldar, sacou? É que o Ice 8 que trincou, mas eu tenho certeza que se ele tivesse Ice 8, que ele daria win em mim com a trinca. Pelo tamanho de pote, vários rivers ruins pra bater. Enfim, ele nunca vai ter topo aqui, então bem de boa como jogado. Não gosto da tribet, mas consegui corrigir o leak jogando pós-flop. Não gosto dessa tribet contra essa estatística dele. Contra um cara que sobe aqui 45% do range, no cutoff botão, 40, 45, mano, tribeta sempre, saca? Principalmente se ele sobe 45% e folda mais de 50%, mais da metade. Aí com certeza ele vai estar subindo muito light daqui, vai estar foldando mais do que 50 daqui. Então esse blocker vai ser muito efetivo contra esse stack. Agora, vamos corrigir o nosso range de tribet se ele tem a nossa stack, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, se ele tem 25 blinds mesmo, só que ele é um cara que paga muito tribet. Se ele paga muito tribet, ele não dá 4-bet, eu poderia tribetar esse meio do topo, já para extrair valor, tipo um rei dama, um rei vala suta de um rei 10, porque ele vai pagar e eu vou deixar o pote grande dominando o range dele. Aí faz sentido tribetar. Mas de outra maneira, melhor respeitar e não blefar demais essas mãos que tem muita equidade. Só defende a big e joga o pós-flop. Se a gente tá 50 blinds deep, a gente quer jogar mãos que jogam bem pós-flop e não blockers. Por quê? Porque a gente vai jogar mais pot tribetado. Quando os jogadores têm 60 blinds e a gente tribeta, eles vão pagar mais vezes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tira esses blockers e começa a tribetar as mãos que fazem mais sentido.
de tribetar, tipo blockers, rei dama, rei vala, tal. Se tomar forbet, folda, tranquilo, a gente sabe que tá perdendo, mas é bom quando a gente tribeta isso e toma call, eles ainda pagam com mãos que a gente tá dominando, que são tipo vala da suited, de rei da suited, de dama da suited e tal. Então tribetar com... Eu não vou colocar o topo aqui, então vou colocar algo em torno disso. Contra ele, 50 blinds deep, provavelmente isso. Poderia tribetar tudo isso também. Eu vou colocar os bleffs, assim. Poderia tribetar esses 9 e 8 suited que jogam bem, sacou? 7, 8, 7, 6, 5, 6. Aqui, ó, eu vejo o sentido de tribetar isso. E já era. Tipo, quiser incluir aqui esse 10, 7, ó. Esse é um range bem bom. São 8 e 9 suited, tribetando para jogar um pote contra o Big. Caso ele pague, sua mão joga mega bem, saca? Vou deixar mais polarizadas, algumas eu vou defendendo o Big pra caralho, né? Os snipados, e algumas que tiverem uns blockers, estão na meiuca ali, eu posso tribetar pra polarizar com o topo, que eu vou dar tribet qual? Que é o, sei lá, 8, 8 mais, Ais e 10 suited mais, Ais e vala, sabe? Aquelas posições. Aí polarizaria, e a meiuca eu só pagaria mesmo pra manter todo o range dele de open raise. Tipo, defender um dama vala suited contra o botão subindo, mano, você tá dominando várias damas e valetes dele, sabe? Então, bem de boa. Então, esse contra 25 blinds, mano, esse size 2 off é bem tranquilo, viu, gente? Esses blocos assim, contra cut-off, botão com 25 blinds, tipo, onde ele só vai dar for bet ou fold, e a maior parte do range dele é fold, sabe? Ele não vai poder pagar com valete 10 off, dama 10 off, rei vala, Ais e 5 off, ele não vai poder pagar com essas mãos. 5, 6 suited, sabe? Não vai conseguir pagar se você fizer a size ideal. Ele tem 25 blinds, sobe 2x, tu faz 7x, mano, ele tá entre all-in ou fold. Tipo, você pôs ele na porta, então... Bom, deep stack é isso, mano. A ideia é mãos que jogam bem, tem boa jogabilidade ou são blockers, pra quando tomar call você tá dominando o range dele. Por que a Vala, por exemplo? Porque ele vai pagar com Ais suited, a sua tribet, ali em posição. Rei Vala, por quê? Porque ele vai pagar com os reis e valetes naipadinhos aqui, ó, com 8, 9, 10 aqui, ele vai pagar. Então a gente quer tá tribetando, inflar o pote com mãos que a gente tá dominando. Até porque quando ele volta, são mãos que estão dominando a gente, então é muito de boa jogar quando a gente tribeta Rei Vala, porque o máximo é um rei dama na mão dele, mas não vai ter Ais e rei, por exemplo. Dependendo por exemplo, do perfil do cara, ele tem 30 blinds ali, eu tribeto ele com 30 e daria 4bet all-in com rei dama. Então ele nunca vai ter rei melhor, sabe? Nem valete melhor, porque a Ais Vala ele daria, o rei Vala tá empatando comigo. Então é interessante tribetar esses blocos e tribetar essas mãos que jogam bem no iPad. Oi, Bruno, Os valores, né, aqui. Eu quero saber o que vocês fazem com esse 10-8 suited, qual é o range aqui de flat de vocês, de tribet e de fold. Com essas stacks, 40 blinds deep aqui. Quem aqui acha que a tribet é mais lucrativa do que o call? Deep stack, mano, a gente tem que tribetar essas mãos. Porque elas jogam bem pós-flop, a gente vai poder barrelar e a gente vai poder comprar o bordo alto, médio e baixo, saca? Então é perfeito essa mão. Bateu lá AIX, a gente se beta, passa o pote. Se não passar e for check, check, turn, check, check, river, check dele, river, cara, você pode betar de novo, ele não tem mais. Ele vai provavelmente foldar o par na mão e tal. Então, a gente tem posição, uma mão que joga bem, em que a gente vai puxar não só nos bleffs, que são muitos, mas quando acertar, velho. Acerta ali um 10 high, o pote já tá bem inflado. Ele raramente vai ter vala mais aqui. Então, se a gente acertar o 10x, a gente só perde pra 10x com o kicker melhor, que ele defendeu. Só isso. De resto, é par na mão e outras mãos menores ali, ou mãos que vão foldar mesmo. Então, tipo assim, eu gosto da tribet que eu não tribetaria aqui Ais e 5 off, por exemplo, porque é uma mão que joga mal pós-flop, e eu só tenho blocker, não me interessa blocker, porque ele vai pagar e ele vai jogar em posição. Então isso não me interessa. Se ele tivesse aqui, mesmo eu com 40 e tantas, se ele tivesse aqui 20 blinds, aí sim, eu não tribeto 10 e 8, eu tribeto Ais e 5 off, mas não tribeto 10 e 8. Vocês conseguem entender essa lógica? A gente vai continuar mantendo a mesma frequência de tribet por bluff, só que vai mudar a combinação em variadas stacks. Se os caras estão grandes, a gente tribeta mãos que vão jogar bem pós-flop. O jogador... Só um momento. Se o jogador tá com o stack curta, ou você tá com stack curta, a gente vai tribetar mãos
que são blocos para não tomar 4-bet all-in, para ele foldar e a gente puxar o pote. Aí tu faz a size lá considerável e puxa. Aqui não teve pós-flop. Se tivesse, eu ia mostrar. Bron, esse size do tribet não podia ser um pouquinho mais light? Mais Pra light, caso- mais light, não, light não, né? Mais Porque menor, né? É, menor. Light porque quer dizer que é blefe. Porque o 32 blind lá do Big, se volta assim, você Eu economizaria fodo, umas fichas, entendeu? Não, Ah, não, mas, porra, pensa assim, tu faz aqui 5.6 aqui blinds. Aí tu deixa de escapar das vezes que ele vai mandar o win aqui quando ele tiver o topo, sei lá, 7-7 mais, Ais e Vala e tal. Só por conta disso e aumenta toda a frequência dele de call aqui com valete 10 suited, rei 10 suited e tal. A ideia não é essa, mano, é puxar o pote e quando ele pagar a gente tem uma mão boa. Entendi. O início principal é sempre puxar o pote, eu quero puxar o pote. Aquela hora quando eu esquisei com a Ais e Dama, eu quero puxar o pote. E se eu não puxar o pote, eu quero que o small pague, não o cara que subiu. Então tem que ser sizes altas, mano. Pra passar do primeiro. Porque o primeiro não pode ficar confortável em pagar, porque ele vai trazer outros. Então o primeiro tem que ser o primeiro a já olhar e falar, não, tem que ser fold pra essa size. Senão ele arrasta o resto. Você fez esse 7 big blind pra fold mesmo. Ou pra puxar essas 4 blinds e pouco aqui, quase 5, ou pra jogar pós-flop contra o parça aqui. Só contra um só, tá ok. Contra um, né? A ideia é, tipo, representar um range forte contra um cara. Porque a partir do momento que tem dois, complica. Pensa assim, ó. Esse size 2 eu só consegui puxar porque era um cara. Aí eu consegui ler o range dele e fui blefar. Se tivesse 2, 3, mano, eu já desisti. Já tava perdido. Já desisti, não tem como. Então a ideia é jogar contra um. Esse é o ideal, hein, mano? Paciência, investir uma blind a mais que vai diminuir nele, sei lá, 5% do range dele, sabe? Em vez dele pagar, sei lá, 40%, ele vai pagar 35%, cara. Já é bem considerável. Ao invés dele pagar 30% do range, ele vai pagar 25%. Justo, correto. É muito, é muito. Legal. Bom, rei dama aqui. Considerações. Eu não vou defender esses blockers aqui do cutoff, talvez só no botão o rei dama e o Ais e Vala. Mas, numa linha geral, eu não defendo que o Ais e Vala e o rei dama contra o TG, a não ser que o cara tá subindo demais. O que é subir demais? Aqui, ó, as minhas estatísticas aqui é o quanto ele sobe do TG, do MP, né, que é o high jack e o low jack, as duas posições do meio da mesa, e aqui as duas posições finais, que é o cutoff e o botão. Aqui, se ele subir mais do que 14%, fica verdinho pra mim. Eu sei que ele tá subindo um grupo de mãos grande, então eu vou poder tribetar mais ou fletar e jogar por valor. Aqui eu poderia tribetar e já puxar o pote, porque um cara que tá subindo 23% do range do TG, ele tá subindo mãos como valete 9 suited, valete 8 suited. São muitas mãos, 23% é muito. Quer ver, ó? Vamos, ó. Aqui do TG tem que ser 14%, do meio da mesa 25% e da posição final 45%. Por que 45%? Do high jack ali é 20 a 25%, e do cutoff é 40%, e do botão é 50%. Então a média dá 45%. Então você tá vendo que ele tá alto em tudo.